Olá, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Então, hoje eu vim aqui para dar para vocês algumas dicas de como escrever um bom texto. Tem dica para isso? Tem sim. Então vamos lá. Primeira dica. Você precisa saber qual é o tipo de texto que está sendo pedido e fazer de acordo com as regras para escrever este texto. Segunda dica: não fuja do tema pedido. Faça o que foi pedido naquele texto. Não invente, não queira fazer diferente daquele gênero. Se a gente está pedindo para escrever uma entrevista, não é para escrever uma história, uma narrativa. Se a gente está pedindo para escrever uma notícia de jornal, eu não quero que vocês escrevam um conto, uma crônica. Então, tentem seguir o estilo e o gênero textual pedido, certo? Terceira dica, muito importante. Mantenha o hábito da leitura e da escrita. Por isso que a Tia Kate tem continuado a aplicar atividades para vocês copiarem no caderno, para vocês não perderem o hábito da escrita. Então, leiam. Eu mandei alguns livros na biblioteca virtual e eu vou querer que vocês escolham um para fazer a leitura, que depois eu vou pedir uma ficha de leitura sobre ele, ok? Então, leiam e escrevam. Para que a gente consiga escrever bem, a gente tem que ler bem e escrever bem, tá bem? Outra coisa, utilize as regras gramaticais. Pontuação, acentuação, regra de concordância nominal, concordância verbal. Ai, Tia Kate, eu não entendi nada disso. Vou explicar. Por exemplo, a pontuação vocês sabem o que é. Usem ponto final no final das frases, ou caso seja uma pergunta, use um ponto de exclamação, utilizem ponto de interrogação na pergunta, de exclamação quando for gritar. Usem as pontuações com travessão quando o personagem for falar. Isso é muito importante. Use vírgulas quando for fazer pausas na frase. Então, utilize a pontuação. Utilize os acentos necessários. A gente já aprendeu as regras de acentuação, então utilizem os acentos corretamente. Mais uma dica. Quarta dica importante. Vocês precisam utilizar letra maiúscula no início das frases. Sempre. Nomes próprios, sempre com letra maiúscula. Seja nome de pessoa, nome de animais. O nome do meu cachorro é Fred. Então, o Fred vai ser com letra maiúscula. O nome da praia. Se for Praia de José Gonçalves, Praia com letra maiúscula, José é com letra maiúscula, Gonçalves é com letra maiúscula. Nomes próprios sempre com letras maiúsculas, certo? Outra coisa importantíssima de se colocar. Escrevam no início de qualquer texto qual é o título. Muitas pessoas esquecem de colocar um título no texto. O título é o que vai chamar a atenção para o seu texto. Sejam criativos, bolem um título legal, diferente, mas usem o título sempre, ok? Independente de qualquer que seja o texto, ele deve ter um título. Outra coisa, não utilizem palavras de baixo calão. Ai, tia, que é isso? Palavrão. Nada de palavrão nos textos, ok? Outra coisa, escrevam no mínimo 3 parágrafos. Não quero um blocão de texto. Nos últimos textos que eu recebi, tinham blocos de texto. Bloco.
era um bloco só. Ou seja, não tinha uma separação. Quando você vai mudar de assunto, por exemplo, na última produção textual era uma autobiografia. Então você tinha que contar sobre quem você é, aonde você nasceu, quem é a sua família, o que você gosta de fazer. Então, a primeira coisa, seu nome, onde você nasceu, quando você nasceu, seus pais, seus irmãos, primeiro bloco, primeiro parágrafo. Quando você vai começar a falar sobre o que você gosta de fazer, sobre as coisas que você pretende fazer no futuro, você já vai para um segundo parágrafo. E se você quiser, para fazer uma finalização, um terceiro parágrafo, você vai mudar o assunto. Você vai falar sobre quais são seus planos para o futuro, vai falar sobre alguma coisa que aconteceu com você. Você pode até fazer um breve relato, mas você tem que fazer a divisão em parágrafos, porque senão fica muito confuso. No caso da autobiografia, certo? Mas se você for contar uma história, se for um conto, uma crônica, você tem que fazer. O início é uma introdução da história. O segundo parágrafo é o meio, é o desenrolar da história. E o terceiro parágrafo é o final, é a finalização. Lógico que você pode fazer mais de 3 parágrafos, mas pelo menos 3. No mínimo 3 parágrafos, ok? Outra coisa. Atenção à lógica das ideias. Então, muitas vezes vocês se perdem no meio da escrita e aí a lógica fica perdida. Você começa a ler o texto, tá sem pé e sem cabeça. E sabe por que isso chega nas minhas mãos desse jeito? Porque você não releu o seu texto. Antes de entregar qualquer texto, você deve reler o texto. Sempre revise, releia. Revise para ver se está com toda a pontuação, letra maiúscula inicial, os travessões, as pontuações. Releia para ver se todas as acentuações estão corretas. Releia para ver se tem lógica o seu texto. Não adianta apenas escrever um texto e não reler o que você escreveu, para saber se tem algum erro ou não. Dica de ouro, releia sempre em voz alta. Melhor coisa que tem. Outra coisa que eu percebi em alguns textos que foram entregues para mim, a repetição constante de palavras. Aí, então, nossa mãe do céu, aí. Gente, o aí não serve para nada. Corta o aí, não escreve o aí, continua de onde você ia começar do aí. Corta e continua, certo? Então, você pode usar uma vez ou outra, o aí nunca. Vamos abolir o aí do texto. Mas o então, você pode até usar uma vez ou outra, não repetidas vezes no texto. Qualquer palavra que a gente repete muito, o texto fica repetitivo e chato de ler. Então, quando for escrever um texto, para o texto ficar legal, evite repetir as palavras. Se você quer falar, por exemplo, sobre uma menina que se chama Maria, você vai usar uma vez, você vai menina, no outro você vai usar Maria, no outro você vai usar o ela, entendeu? Então, você está falando da mesma pessoa com várias palavras diferentes. Você não fica repetindo. Maria fez isso, Maria fez aquilo, Maria fez aquilo, Maria fez... Fica repetitivo. Maria acordou. Ela levantou e foi escovar os dentes. A menina foi tomar café. Você falou no texto, você não ficou repetindo a mesma coisa e fica muito mais interessante de se ler, certo? Outra coisa evitem usar palavras e expressões que você não conhece. Dica: não conhece, não sabe o significado daquela palavra? Simples, recorra ao dicionário. Agora, então, que a gente tem um dicionário online, muito mais fácil de você saber o que aquela palavra significa. Porque para você não estar usando uma palavra que não tem significado, que não cabe dentro daquele texto, ou que não tem nada a ver com aquilo que você está falando, certo? Então, muito importante. Isso cabe, né, muito para a questão da clareza do texto,
certo, para o texto ficar claro, você tem que saber o que você está escrevendo. Então, use palavras que você conhece. Não esqueça de revisar, reler o seu texto. Faça com atenção, faça bem feito, faça melhor. Sei que você consegue. Um abraço. Tchau, tchau.